E eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, né? E eu gostaria que você pudesse estar abrindo a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 12, para que possamos meditar nesse texto e entender qual é a nossa posição, né, de vencedor na nossa vida com Deus. 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo de número 1, estaremos fazendo a leitura. Amém? E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, e um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre não tinha nada, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então, Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você casas e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, a hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e come? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, e eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar?
Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome de Gedidias. Amém? Feche seus olhos novamente. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Pedimos que a Tua palavra possa vir ao encontro do nosso coração e que o Senhor possa ministrar na nossa vida e que mediante esta palavra nosso coração esteja repleto da Tua presença para que possamos compartilhar da mesa do Senhor. Que assim possamos fazer com alegria do nosso coração ao refletir a Tua palavra e trazê-la para a nossa vida. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A história de Davi, a história de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Davi é um personagem bíblico dentro das narrativas bíblicas que deve ser sublinhado, né? A Bíblia fala de Davi com letras garrafais, né? Como se colocasse em negrito para nós, em fontes, né? 16, 20, né? Para que a gente bata o olho e veja, né? A vida de Davi. Davi que foi... até deram o nome de Jesus, né? Porque quando Jesus entra em Jerusalém, como que as pessoas aclamavam Jesus? Jesus, filho de Davi. Então um personagem importantíssimo a sermos mencionar, refletir sobre a vida dele, quando nós pensamos em uma atitude, uma posição de vencedor com Deus, de uma vida com Deus. E aqui então, Davi se tornou um grande rei, né? Rei por quê? Porque houve um momento na história de Israel, que Israel olha para as nações e deseja ser igual a elas. Desejam também ter um rei, um governo humano. Israel, ele recebia do profeta a direção de Deus e o governo de Deus, mas Israel olha para as nações, vê o governo humano, o governo exercido pelas autoridades humanas e deseja isso para si. E perceba que Deus desagradou disso. Deus não aprovou isso. Entristeceu o coração de Deus, como também entristeceu o coração do profeta. Mas Deus chega para o profeta Samuel e fala: Samuel, o povo não está te rejeitando, estão rejeitando a mim. Isso entristeceu o coração de Deus. Mas Israel insistiu tanto em querer ser como as demais nações, que perceba, Deus consentiu. Deus consentiu. Eu abro um parênteses aqui. Eu abro esse parênteses porque às vezes nós estamos lutando para nós alcançarmos algumas coisas, porque desejamos tanto alguma coisa para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para o nosso trabalho, ou seja lá o que for. Desejamos tanto que conquistamos, mas não é porque conquistamos. Isso veio do coração de Deus. É algo que agrada a Deus, que Deus deseja, ou que Deus aprova. Cuidado. Cuidado para que a gente, em vez de sermos perseverantes, que nós precisamos ser perseverantes, não sejamos cabeça dura, de ficar insistindo com coisas que Deus não quer para a nossa vida, com coisas que a palavra de Deus não deseja que nós tenhamos, com coisas que devemos renunciar, em vez de desejar ou alimentar na nossa vida. Cuidado, fecha parênteses. Israel desejou tanto um rei que Deus consentiu. E Deus lhe deu um rei. E dentro do reinado unido de Israel, né, dentro desse reinado unido, passou 3 reis, né, Saul, Davi e Salomão.
Cada um desses 3 reis governou durante 40 anos, totalizando o reinado unido de Israel 120 anos. Saul foi o primeiro rei de Israel, um sujeito alto, forte, bonito, né, de uma boa aparência. A estatura de Saul, né, era uma estatura alta que os homens de Israel chegavam à sua estatura aproximadamente, a maioria, nos ombros de Saul. Era um homem de uma grande aparência e que reinou durante 40 anos em Israel. Só que durante o seu reinado, o profeta Samuel chega para Saul e fala para Saul: Saul, Deus rejeitou, desaprovou o seu reinado e já encontrou um homem segundo o seu coração para levantar como um rei em Israel. Quem é esse homem? Davi. Davi, e é um contraste aqui, né? Porque Saul, um homem, né, alto, bonito, forte, de grande aparência, diante de Davi, um jovem desacreditado, totalmente desacreditado até mesmo pelos seus próprios pais, pelo seu próprio pai. Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, Jessé chama todos os seus filhos, colocam diante do profeta, e aí aqueles homens altos, aqueles filhos saudáveis, e o profeta então chega diante do primeiro filho de Jessé, sobe num banquinho, né, para ungir, e aí Deus fala: não é esse não. Aí Samuel desce do banquinho: cadê o outro filho? Aí aparece o outro filho, vai lá Samuel, sobe de novo no banquinho, pega o óleo ungido, vai ungir, opa, para, não é esse aí não. No terceiro, Samuel nem mais subia no banquinho, né, falava assim: Deus, é esse ou não é? É esse ou não é? Não é, acabou os filhos de Jessé. Ei, mas cadê os seus filhos? Ei, tem mais um, está lá no campo, lá no pasto, Davizinho, mas imagina, Davizinho, rei, está brincando com a gente? E aí Deus confirma: é ele, chama, e vem Davi, descrito nas palavras de Deus, nas Sagradas Escrituras, como de aparência dócil, um garotão, um meninão, está lá, parece, né, talvez de bermudão, né, brinquinho na orelha, né, não tinha nada a ver com isso, mas um meninão, né, e Deus fala: é este é o homem segundo o meu coração. Abre parênteses aqui de novo, não se impressione pelas aparências. Os homens olham e veem aquilo que estão diante dos nossos olhos, mas Deus vê o coração, e é Davi o homem segundo o coração de Deus. Davi. E aí surge a pergunta: por que Davi? O que tem no coração desse jovem de aparência dócil, que agrada o coração de Deus e faz com que ele receba essa descrição de um homem segundo o coração de Deus? O que tem nesse coração? E para a gente refletir, pensar um pouquinho, eu quero pensar nesses 2 capítulos aqui, o capítulo 11 e o capítulo 12, um capítulo interessantíssimo, né? Para a gente sondar o coração de Davi, porque para sondar um coração de um homem, não se sonda nas suas vitórias, se sonda nas suas vergonhas. Talvez se Davi fosse escrever nos dias de hoje a sua biografia, né, nesse contexto em que nós vivemos de biografias autorizadas e não autorizadas, esses 2 capítulos seriam capítulos de grande discussão se estariam na sua biografia ou não. Mas o que está nesses capítulos? Capítulo 11, né, antes de chegarmos no 12, capítulo 11 nos fala que no tempo em que os reis deveriam estar na guerra, Davi não. Davi ficou em Jerusalém, enviou seu exército, seus oficiais para guerrear contra os amonitas. Perceba que Davi, neste momento da sua história, Davi já é um rei, não é mais um garotão, não é mais um meninão. Davi já é um rei
estabelecido, consolidado, o seu reinado já está estabelecido, já tem respeito, recebe já o respeito e honra dos seus oficiais, do seu exército, de todo o povo de Israel, desde lá dos tempos, né, que Davi derruba o gigante Golias, que já é aclamado pelo povo, desde aquele tempo já ouvia, né, a exaltação, a admiração, a honra por esse jovem. Mas agora Davi já é um rei consolidado, é tempo de guerra, a palavra de Deus nos fala que era primavera, jardim florido, beleza, flores no jardim, perfumado, beleza, o sol, o céu, tempo de guerra. Davi estava em Jerusalém, e aí a gente começa a pensar, deveria estar na guerra, mas não está. E como já diz um ditado, mente vazia, oficina do diabo. Davi acordava provavelmente mais tarde, né, ficava andando para lá e para cá no seu palácio, e certo dia, quando estava no terraço, contemplando as flores, se depara com uma belíssima mulher, linda, tomando banho. E Davi olhou, continuou olhando, desejou no seu coração e perguntou quem era ela. Seus mensageiros dizem, Davi, Batseba, mulher de Urias. Davi, sujou, mulher é casada. No entanto, Davi manda trazê-la para o palácio. Manda, quem pode obedece, quem tem juízo. Os mensageiros foram sem questionar. Trouxeram Batseba para o palácio e Davi então se deitou com ela, teve relações sexuais com ela, mandou ela embora. Usou, descartou, mandou embora. Acontece que alguns dias depois, chega um mensageiro, olha, Batseba manda um recado, está grávida. Epa, grávida? Como assim grávida? Urias, o seu marido, está no campo de batalha. Como assim grávida? Então, rei, ela pediu para você fazer as contas aí e ver o que dá. Faz as contas porque daqui a pouco Urias volta e ela quer saber o que vai dar, né? O que vai acontecer com ela. E aí a sua mente vazia de Davizinho, não mais Davizinho, mas o rei Davi começa a maquinar. Como sair dessa? Como dar um perdido, né? E aí ele vai dizer para os seus mensageiros, tragam Urias, dá um day off para ele, né? Dá um dia de folga para Urias, e joga ele lá na sua casa para que ele aproveite e se desfrute da sua esposa, e tracem Urias. No entanto, Urias dá um recado para Davi no dia seguinte, e fala para Davi, Davi, não pude me deitar com a minha esposa, eu agradeço o day off que você me deu, o dia de folga foi bom demais, mas eu não tive coragem de deitar com a minha mulher, enquanto os meus companheiros estavam no campo de batalha. Davi acho que pensou dentro dele, o cara corretinho, né? Mas que cara chato, que Caxias, até no último, né? Aí a mente de Davi, a mente vazia de Davi começa a maquinar de novo. Como vou dar um perdido nessa situação? Então manda o mensageiro dizer para o oficial Joabe, para ele, que estava enviando novamente Urias, e para que Joabe colocasse Urias na frente do campo de batalha. Vamos colocar no frente do campo de batalha. Põe na guerra. Vai de uma forma inconsequente, vai para a guerra. E coloca Urias na frente do campo de batalha. No versículo 18 do capítulo 11, vem um relatório de Joabe. E Joabe fala para o seu mensageiro o seguinte, olha, vai lá e fala para Davi o relatório de guerra, que o inimigo nos atropelou. Foi grande a nossa perda, levou os nossos despojos, foi terrível o que aconteceu.
Quando Davi começar a ficar vermelho, começar a dar um murro na mesa e querer subir a serra, você dá uma nota: Urias morreu. Dito e feito, o mensageiro chegou para Davi. Quando Davi começou a ouvir aquele relato que os inimigos atropelaram o exército israelita, houve grandes perdas. Quando Davi foi socar a mesa, o mensageiro falou: olha, Urias morreu. Davi então dá um perdido: não acredito. Nem sempre a gente ganha, nem sempre a gente perde, né? A vida é assim mesmo. Tem dia que é o fracasso, a derrota, mas a gente tem que aprender com as derrotas. Vamos levantar a cabeça, seguir a vida, né? Vamos para outra, aprender com os nossos erros. Davi deu um perdido. Deu um perdido no mensageiro, deu um perdido em Batseba, deu um perdido em todo mundo. Mas ninguém dá perdido em Deus. Ninguém. Deus não se deixa escarnecer. Versículo 27 do capítulo 11. Depois daquilo que Davi havia feito, o texto nos diz que Deus se desagradou, reprovou o que Davi havia feito. Capítulo 12. Então Deus manda um profeta. O serviço do profeta, né? O ministério árduo do profeta. Chegar diante do rei, confrontar o rei, né? Deus, porque o profeta sofre, né? O profeta, quando é chamado para o ministério, o profeta começa a dar 1000 desculpas. Por quê? Porque tem que colocar o dedo na fuça do rei, tem que colocar o dedo nas autoridades religiosas e apontar o erro, né? Natan fala: meu Deus, mas justo eu? Tem certeza que o Senhor está falando? Vai lá e fala para Davi. E aí vai Natan. Natan chega, né? Fala: meu Deus, o que eu faço agora? E daí, então, rei, é o seguinte, tem umas coisinhas delicadas assim que está acontecendo aqui no reino, sabe? Uns probleminhas assim que, sabe, eu não sei até como falar, o que dizer. É que um homem muito rico, né? Possuidor de muitas ovelhas, muitos gados, né? E tem um vizinho pobrezinho, tem uma única só ovelhinha. Essa ovelhinha é como uma filha, dorme, bebe no mesmo copo, dorme com ele, cresceu junto com os filhos, é como uma filha. E esse homem muito rico recebeu um hóspede, e esse hóspede chegou na sua casa, e o homem rico foi fazer um banquete. Em vez de pegar uma das suas ovelhas, das muitas que tinha, foi lá e pegou justo a ovelhinha do homem pobre e fez um banquete para o seu hóspede. Davi então bate na mesa: esse homem deve morrer e deve ressarcir 4 vezes mais o valor desta ovelha. Natan encheu o peito. Versículo 7. É você esse homem, Davi. É você esse homem. A Bíblia nos fala que veio a luz na consciência de Davi a respeito do erro que ele havia cometido, a respeito das coisas que ele havia feito. Luz na consciência. Caiu em si, se prostrou diante daquela palavra, diante da confrontação, e dizia: pequei contra o Senhor. Ele faz uma oração digna daqueles que devem ser chamados um homem segundo o coração de Deus. Pequei contra o Senhor. Natan fala para Davi: Davi, Deus perdoou o seu pecado. E você, Davi, não vai morrer, mas a criança que está no ventre de Batseba irá morrer. Ela irá morrer. Versículo 15 do capítulo 12 nos fala que o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. O Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi.
Quando isso aconteceu, Davi então rasgou as suas vestes, quebrantado já diante da palavra do profeta, rasga as vestes, se prostra no chão, não come, não bebe, está num estado deplorável, dizendo: miserável homem que sou, o que eu fui fazer, a minha vida não vale a pena, meu Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dessa criança, e ora, e jejua. As pessoas olhavam para Davi e falavam assim: meu Deus, Davi, levanta, reaja, as coisas vão mudar, Davi, reaja, levanta. E Davi não se levantava, não reagia, até que passado alguns dias, a criança morre. As pessoas olhavam para Davi e diziam assim: meu Deus, se a gente falar agora para Davi que a criança morreu, se quando ela estava viva, Davi chorava, lamentava, ficava naquela condição, agora se a gente falar que morreu, ele vai cometer uma loucura. No entanto, Davi escuta o cochicho, percebe o que havia acontecido, vai em direção aos seus funcionários e pergunta: a criança morreu? Que eles respondem: sim, ela morreu. Versículo 20 do capítulo 12, Davi levanta, toma um banho, se perfuma, põe uma roupa e vai para o santuário de Deus, adorar a Deus. Adorar a Deus. Abre parênteses. Quantas e quantas vezes nós, quando estamos orando e buscando a presença de Deus e desejamos que alguma vontade nossa prevaleça diante de uma circunstância, estamos orando por um emprego, estamos orando por uma posição melhor, estamos orando por um relacionamento, estamos orando por tantas coisas que nós desejamos intensamente, e de repente os nossos sonhos morrem e a nossa vontade não é feita. Quantas e quantas vezes deixamos de estar na casa de Deus? Quantas e quantas vezes nós abandonamos os caminhos do Senhor? Quantas e quantas vezes nós afastamos de Deus e achamos que Deus não escuta as nossas orações? Davi nos surpreende, porque quando a sua vontade não foi feita, Davi reconhece a autoridade que estava sobre a vida dele, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Não se rebela, pelo contrário, vai no templo e adora a Deus. Fecha parênteses. Davi adora a Deus, volta para o palácio e no meio do caminho fala assim: prepara uma refeição, estou morrendo de fome, quero chegar lá, bater uma bela de uma pratada, né? Faz lá uma feijoada, faz alguma coisa bem forte, aí, um churrasquinho, picanha, faz que eu estou, né, com a parede do estômago grudando uma na outra. Chega no palácio, vai, come tudo. Os funcionários ficam olhando para Davi e falam assim: que isso? Por que reages assim? Enquanto a criança estava viva, se lamentou, chorou, jejuou, ficou numa situação deplorável, miserável. Agora que a criança morre, reage dessa forma. E perguntam para Davi: por que age desta maneira? E Davi responde: olha, enquanto a criança estava viva, realmente eu jejuei e chorei. Quem sabe o Senhor não tivesse misericórdia de mim, compaixão de mim, e mudasse a situação, revertesse aquele quadro, desse vida para o meu filho. Mas agora que ela morreu, deveria eu jejuar, estando ela morta? Poderia eu trazê-la à vida? E aí uma consciência tremenda, dizendo: eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Esta é uma consciência que nós precisamos ter diante da morte, porque Jesus nos aguçou esta consciência dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A vida não termina num caixão. A vida com Jesus é vida eterna e vida plena. Temos vida.
E não somente vida abundância aqui, temos plenitude de vida após a morte. Não podemos trazer para nós os nossos entes queridos, mas nós caminhando, olhando a Jesus, autor e consumador da nossa fé, sabendo que a vida após a morte, que passaremos e nós atravessaremos para outra margem, chegaremos ao nosso destino, o novo céu e a nova terra. Quem crê, diga amém e glorifica o nome de Jesus. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Essa consciência de Davi, que a vida não termina ali, e que ele, através da sua fé no Messias, naquele que viria, ele também encontraria os seus entes queridos. Após a morte, então, do seu filho, Davi vai em direção a Batseba, versículo 24, e o texto nos diz: e Davi consolou a sua mulher. Consolou a sua mulher, se deitou com ela, teve um filho. O texto diz que o Senhor o amou. E aí o profeta Natã foi enviado ao palácio. Acho que Davi deu um friozinho na barriga, né? Meu Deus do céu, lá vem o profeta. Primeira vez o profeta falou: seu filho vai morrer. O Senhor perdoou, agora, né? Chega o profeta e diz: meu Deus, e agora? Mesma mulher, mais um filho. Agora o profeta vai dizer: agora o nome dessa criança vai se chamar bastardo. Mas não. O profeta Natã chega diante de Davi e diz: este nome desta criança será Gedias, que significa abençoado, amado do Senhor. Amado do Senhor. Tudo isso nós refletimos para que pudesse chegar nesse ponto desta palavra. Para que a gente pudesse compreender algo muito importante da nossa posição para com o nosso Deus. Uma posição de vencedor. É interessante que nesse texto eu trouxe essa ênfase na narração desse relato bíblico. No versículo 15, veja: o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Versículo 24, mudou alguma coisa. Davi consolou a sua mulher. Acontece alguma coisa aí nesse período, nesse intervalo de tempo. Porque em um momento a mulher é de Urias. Logo em seguida a mulher é de quem? De Davi. Eu acredito que houve aqui nesse tempo, nessa transição, vamos dizer assim, de um ciclo completo da disciplina de Deus diante de uma injustiça cometida. Um ciclo completo de Deus, da disciplina de Deus diante de uma injustiça cometida. Que ciclo? Perceba que nessa história há essas etapas, né? Esse ciclo que se fecha. Primeiro, a confrontação do profeta. Houve a confrontação, a exortação da palavra de Deus para a vida do rei. Então houve a confrontação da palavra de Deus. Segundo, houve um quebrantamento, um arrependimento e uma confissão: eu pequei contra o Senhor. Terceiro, e não me pergunte o porquê, porque também não saberia responder. Talvez perguntaríamos ao Senhor na glória, mas essa pergunta ficaria sem resposta. A criança morreu.
o Senhor fez adoecer aquela criança com uma enfermidade de morte, a paga pelo um pecado cometido. Quem já perdeu um filho, talvez entenda o preço altíssimo que Davi pagou por aquele ato de adultério, por aquele homicídio que havia cometido. Um alto preço foi pago. Para quê? Para que então, após a morte da criança, a mulher não fosse mais chamada mulher de Urias, mas mulher de Davi. E Davi pudesse se deitar com esta mulher novamente e ter um filho legítimo. Não um filho ilegítimo, mas um filho legítimo, que dera o nome de Salomão, cuja raiz dessa palavra é Shalom, paz, prosperidade plena em todos os sentidos. Salomão, e que viesse ser um filho amado e abençoado por Deus. Fechou o ciclo. Confrontação, arrependimento e confissão, morte pela paga do pecado ou da injustiça cometida, uma nova etapa, um filho legítimo, e a partir daí, uma nova história, aonde o Senhor aprovaria, abençoaria, não somente aquela criança, mas aquela relação que Davi agora havia estabelecido com Batseba. Quantos e quantos de nós não interrompemos este ciclo de restauração ou esse ciclo de disciplina de Deus pelas injustiças que nós cometemos? Quantos e quantos de nós não interrompemos no meio este ciclo? Estamos vivendo, morando, possuindo a mulher de Urias por 5, 10, 15, 20 anos, uma vida inteira. Estamos e continuamos com a mulher de Urias. Porque você acha que pecado caduca? Você acha que pecado tem data de validade? Enquanto que a nossa injustiça não for coberta com a justiça, o sangue daquele que caiu na terra continua clamando. Quantos de nós não conquistamos algo de forma ilegítima? Quantos de nós não possuímos, estamos com isso de forma ilegítima? Nos apropriamos de coisas com engano, mentira, hipocrisia, falsidade, segundas intenções, trairagem. Quantos de nós não estamos construindo relacionamentos ilegítimos? Quantos de nós não estamos alimentando sentimentos ilegítimos para com o nosso próximo? Desejando e sonhando, imaginando coisas com a mulher do próximo, desejando, sonhando, imaginando coisas com o homem da próxima. Quantas e quantas vezes o dinheiro que está no nosso bolso é dinheiro podre, está apodrecendo no nosso bolso. E todas essas conquistas e posses são conquistas que, como foi dito a Davi, desagradou o coração de Deus.
desagradou o coração de Deus. Alguma coisa lá no passado, você teve uma ruptura com Deus. Fez algo diante dos olhos de Deus. E não fechou o ciclo. Não fechou o ciclo. É como uma história de um casal que estava dentro da igreja. E esse casal era um casal de crentes evangélicos, né? Pessoas que serviam a Deus, iam na igrejas, né? Participavam da ceia. Mas o casamento desandou, o casamento virou trocas de ofensas, até que um dia o homem, o marido, ofendeu, machucou, feriu, jogou um monte de coisa, machucou profundamente a sua mulher e abandonou a esposa. Abandonou, foi embora. Os anos se passaram, ele começou a refazer a sua vida com uma outra mulher, a sua ex-mulher começou a refazer a vida com outro homem, e foram viver a sua vida. Até que um dia este homem, como Davi, trouxe à luz a consciência, as palavras, as coisas que disse, a atitude dele de abandonar a esposa. E veja, ele estava vivendo bem, um novo relacionamento, estava vivendo bem com a sua nova mulher. Mas de repente ele colocou a mão na consciência e teve a coragem de ligar para a sua ex-mulher e dizer: me perdoa, você quer que eu volte para casa? Coragem. A mulher do outro lado disse assim para ele: não, eu não quero que você volte, mas desde o dia que você saiu de casa, estou esperando a sua ligação para pedir perdão por aquilo que você me falou. Fechou o ciclo. Fechou o ciclo. Para que então eles pudessem seguir as suas vidas e as suas histórias. Eu penso que nós precisamos hoje, e a ceia é um momento especialíssimo para isso, para nós legitimar o nosso futuro com Deus. Um passado ilegítimo que nós construímos, relacionamentos ilegítimos que nós alimentamos. Precisa hoje haver, diante da palavra de Deus, quebrantamento e confissão. Perdão. Para que possamos ter um futuro e um amanhã abençoado por Deus. Posicionamento nada fácil. Assumimos e temos nessa noite. Por isso que a descrição de Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque esse posicionamento não é natural. Nós temos, não é normal, nós desenvolvemos. E isso é muito claro no texto que nós lemos aqui. Isso é muito percebido na narrativa bíblica. Porque quando o profeta Natan vai e conta aquela história do homem rico, do homem pobre, né? E pergunta para Davi: e aí Davi, o que nós fazemos com essa situação? Davi, ele tem um senso de justiça apurado, um código moral excelente, que se pudesse então presidir esse julgamento, daria o veredicto correto, deveria ressarcir 4 vezes mais o preço do prejuízo. O grande problema de Davi foi se enxergar na história. E esse é o grande posicionamento que nós precisamos ter diante de Deus, um posicionamento de vencedor para uma vida abençoada com Deus.
Nós precisamos nos enxergar na história e deixarmos de ser esses comentaristas. Quem assiste a Olimpíada aqui? Né? O que mais a gente vê é comentarista a respeito do jogo tal, da seleção tal, e aí começam os comentários. Nós somos às vezes comentaristas da vida moral um do outro, e nós não nos auto-enxergamos. Ou você pensa que o evangelho é para o outro, o evangelho é para mim, o evangelho é para você. O evangelho não é o ABC da vida cristã, o evangelho é o A a Z. Todos os dias são dias de nós convertermos o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os dias temos que fechar ciclos de coisas e vida e sentimento ilegítimos que adquirimos durante a nossa caminhada, durante a semana, durante o mês, durante o dia. A questão é que a gente não consegue se enxergar na Bíblia. Ou você pensa que a história da Bíblia é para o outro. Ou você pensa que o religioso é o seu vizinho, é o seu irmão. O religioso somos nós. O adúltero somos nós. O ladrão somos nós. O rebelde somos nós, o orgulhoso, o arrogante somos nós, o hipócrita somos nós. O grande problema é que nós não conseguimos nos enxergar na história, e toda vez que eu estou pregando esta palavra, eu estou ouvindo do Espírito Santo: é você este homem, cola, é você este homem, cola. Ouvindo o Espírito Santo de Deus, sermos confrontados pela palavra de Deus, para que então possamos fazer uma oração de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti. Fechamos o ciclo. Esteja certo de uma coisa, e esta é a graça de Deus para esta palavra: Deus não vai tirar o teu filho de você, porque Ele nos deu o seu próprio filho, para que pudéssemos ter uma vida legítima diante dEle. Ele nos deu o seu filho. Ele cobriu a nossa injustiça com o sangue do seu Filho derramado na cruz do Calvário. Um preço altíssimo foi pago na cruz do Calvário pelos nossos pecados. E essa é a consciência quando nós participamos do pão e bebemos do cálice, que o sangue da cruz, que o castigo que nós deveríamos receber foi colocado sobre Jesus. O castigo que nos traz o shalom de Deus estava sobre Cristo Jesus na cruz do Calvário. E a vida abençoada e amado de Deus, que foi a declaração do Pai: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa declaração, através da morte de Jesus, foi para mim e para você, porque nós somos os filhos amados de Deus, porque a nossa injustiça foi coberta pela justiça de Deus na cruz. Hoje é dia, noite, de nós legitimar a nossa vida com Deus. Um posicionamento que só tem quem é vencedor diante de Deus. Não estamos aqui para dar perdido para o irmão, para a mãe, para o filho, para a esposa. Não, bata no peito. Miserável homem que sou, perdoa, Senhor, os meus pecados. Aceita o sacrifício de Jesus para a tua vida. Fecha o ciclo
desta vida ilegítima que você está construindo até hoje, para que você possa ser amado do Senhor e ser abençoado pelo Altíssimo.